da Câmara Municipal de Montemoro Novo, caros vereadores, caros presidentes de junta, caros deputados da Assembleia Municipal e de juntas de freguesia, a todos os representantes das instituições locais aqui presentes, a todos os montemorenses, uma boa tarde de 25 de Abril. Vamos dar início a esta sessão e eu quero começar este momento assinalando a perda incalculável que o mundo sofreu esta semana. Falo da morte do Papa Francisco. Nunca, em tempo algum, um Papa foi tão unânime entre crentes e não crentes. Nunca, em tempo algum, um Papa teve tanta intervenção política como teve o Papa Francisco. A sua mensagem de paz, de intervenção pelos mais desfavorecidos, a sua coragem de ser simples, de questionar tradições e de se aproximar das pessoas, é um legado que precisamos saber respeitar. Este momento em que festejamos a democracia e a liberdade é também um momento que enaltece e respeita esse legado. Por isso, e partilhando convosco o desejo de que o resultado do próximo conclave não leve para trás o tanto caminho conquistado nestes 13 anos, convido-vos a todos a juntarem-se para um minuto de silêncio em sua memória. Obrigada. Muito bem, estou aqui a fazer ponto de situação e este é o momento em que vamos ouvir todas as forças políticas presentes e eu chamo para intervir o representante pelo Partido Social Democrata, por favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereadores, caros Presidentes de Juntas de Freguesia, caros representantes das entidades militares e oficiais aqui presentes, caras e caros montemorenses. Comemorar o 25 de Abril é, antes de tudo, fazer um exercício de reflexão sobre o que conquistamos e o que ainda nos falta conquistar. O 25 de Abril é mais do que uma data histórica. É um princípio vivo que deve ser defendido a cada dia, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas políticas. É o momento de reafirmar os valores que fundaram a nossa democracia. A liberdade, que deve ser o fundamento de toda a ação política e da nossa convivência social.
A democracia que exige responsabilidade, mas também coragem para tomar decisões difíceis. A justiça social que nos impele a garantir que todos tenham oportunidades e uma vida digna. E, claro, a dignidade humana, que deve estar no centro de todas as nossas decisões. Esses valores não são garantidos para sempre. Eles precisam de ser defendidos e promovidos a cada passo. A liberdade não é garantida por decreto. A democracia não é uma utopia distante, é um compromisso diário. A justiça social não é uma ideia abstrata, é uma necessidade real. E a dignidade humana é uma responsabilidade coletiva. O Partido Social Democrata, enquanto partido fundador da nossa democracia, sempre teve, nas suas palavras e no exemplo de Francisco Sá Carneiro, uma visão de um país moderno, justo e exigente. Sá Carneiro dizia que a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Hoje, mais do que nunca, é preciso coragem. Coragem para agir na política. E é exatamente isso que o Partido Social Democrata oferece. Coragem para transformar, para fazer a diferença, para tornar Montemor um concelho que olha para o futuro com confiança e determinação. Montemor precisa de quem esteja próximo das pessoas, de quem decida com conhecimento do terreno e não de profissionais encartados da política reféns de comitês distantes. Precisamos de quem seja sensível às nossas necessidades, às necessidades reais, quem conheça o problema das pessoas e esteja disponível para trabalhar com elas e agir com responsabilidade e compromisso. Montemor merece mais, muito mais. E a verdade é que os montemorenses não se resignam à situação atual. O que se sente no dia-a-dia é alguma paralisia, uma falta de dinamismo que não pode e não podemos deixar que continue. Enquanto outros concelhos à nossa volta criaram emprego, investem, modernizam as suas infraestruturas, Montemor continua parado. Estamos aqui para mudar esta realidade. Temos ambição e projetos concretos e capacidade de afirmar como uma referência na região. E por isso temos bandeiras claras que temos vindo desde sempre a defender. Habitação. Não podemos continuar a adiar este problema. A habitação deixou de ser uma preocupação no futuro para se tornar uma urgência do presente. Os jovens que querem ficar em Montemor não conseguem cá ficar. As famílias que querem regressar não têm onde viver. O município deverá ser, nesta medida, mais assertivo e atuar rapidamente para aumentar a oferta de habitação, reduzir a burocracia e apoiar as famílias. Dinamismo e ação imediata. É só o que é necessário e exigimos. Zona industrial. A nossa zona industrial está estagnada. É imperativo reabilitá-la, expandi-la, dinamizá-la. Se queremos que o nosso concelho tenha futuro, temos de ser capazes de atrair novas empresas e investir na modernização das suas infraestruturas. Montemor pode ser um polo de inovação tecnológica e desenvolvimento agrícola, mas para isso precisamos de uma estratégia de desenvolvimento clara e de uma ação política e eficaz. No que diz respeito ao ambiente, que está a ser descuidado, temos o rio Almaçor, que podia ser um eixo da economia, vida, lazer, turismo. É hoje um símbolo de inação. A poluição, as descargas a céu aberto, as margens abandonadas, são um alerta claro que é preciso agir rapidamente. E é impossível não falar das infraestruturas básicas que estão ao abandono. Estradas municipais, como é o caso de Cabrela Landeira. Os acessos ao Ferro da Agulha, ao Pedrógão, são inaceitáveis. A falta de saneamento e água potável a alguns aglomerados urbanos, bem próximos da nossa cidade, é inaceitável. E, claro, temos símbolos que Montemor que não podem continuar a ser ignorados. O nosso castelo é um exemplo claro e vivo disso. Não é um símbolo qualquer, é a nossa identidade. Visível de longe, admirado por quem nos visita, mas o castelo não pode continuar a ser mais um símbolo de abandono e decadência. Precisamos de dinamização e requalificação imediata do seu acesso, do próprio castelo, para transformar num centro de cultura e turismo de referência. O castelo tem um enorme potencial para ser um centro de visitação, para dinamizar o nosso turismo, os nossos eventos culturais, promoção da nossa história, da nossa identidade. Podemos e devemos fazer mais com o que já cá temos.
E como este não é um discurso somente de crítica vazia, mas também um discurso de compromisso e de ação, e porque não estamos aqui para fazer promessas vazias, estamos aqui para fazer diferente, para apresentar soluções e para agir, mas também para vos ouvir a todos e unir todos os montemorenses. Montemor precisa de união, precisa de capacidade de pôr de lado as divisões políticas, trabalhar em conjunto pelo bem de todos nós e da nossa terra. Neste 25 de Abril, afirmamos com clareza que estamos prontos, preparados, motivados para vencer. Não estamos aqui para nos servirmos da política. Estamos aqui para servir Montemor completamente sem amarras, com coragem, ética e ambição. E neste contexto não podemos deixar de abordar também o momento que marca este dia a nível nacional. O falecimento do Papa gerou um luto profundo, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Em respeito à sua memória, o Governo decidiu não participar diretamente nas comemorações do 25 de Abril. No entanto, em momento algum, o Governo anulou as celebrações desta data histórica, que seguiram com o devido respeito e homenagem, preservando o seu significado e importância, o que foi anunciado foi a sua ausência em cerimónias formais, mas não a negação da celebração da nossa liberdade. A tentativa de alguns setores, principalmente de esquerda, de transformar isto num ataque à democracia é, no mínimo, irresponsável. A política deve ser feita com respeito pelas instituições e pelo povo. O 25 de Abril é de todos, não tem donos. É do povo português, é de todos os que acreditam nos valores da liberdade e da democracia. Não permitiremos que se tentem apropriar desta conquista para fins partidários. Abril é de todos nós. E assim finalizo com uma frase que espero que fique na vossa memória, na memória de todos. Que a liberdade nos inspire a agir, que a democracia nos una a caminho do progresso e que Montemor renasça com a força e a união de todos. Viva o 25 de Abril, viva Montemor Novo, viva a liberdade. Muito obrigada. Chamo agora o CDS Partido Popular para usar da palavra, por favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos Senhores Vereadores, excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesias e demais autarcas, excelentíssimos Senhores Representantes das instituições e entidades locais, montemorenses. O dia 25 de abril de 1974 pôs fim a um regime autoritário, caduco e inadaptado a uma nova geração e ao mundo que então a rodeava. Permitiu que se dessem passos decisivos para a construção de um regime democrático pluralista que viria a ser consolidado a 25 de novembro de 1975. Este processo permitiu a consagração de Portugal como um Estado de Direito democrático em que cada um dos seus cidadãos passou a ter uma responsabilidade acrescida. O caminho rumo à democracia plena, naquele dia inicial inteiro e limpo, como escreveu Sofia, começou por ser um caminho acidentado, onde se cometeram erros e onde alguns tentaram que o país rumasse a um destino muito distante da pluralidade democrática. Mas no final da década de 70, início da década de 80, estabilizou rumo ao país livre que temos hoje. Nesse caminho, direitos, liberdades e garantias foram obtendo consagração constitucional e passaram, paulatinamente, a fazer parte da vida dos portugueses. Seria de esperar, por isso, que ao dia de hoje mais portugueses tivessem os mesmos direitos, os mesmos deveres, liberdades e garantias. Todavia, não é essa a realidade. Nesse quadro amplo de direitos que são fundamentais para uma sociedade livre e democrática,
Poderia elencar alguns onde estamos, aliás, podia indicar vários onde estamos longe ainda de alcançar a plenitude, mas focar-me-ei apenas em alguns. E explico porquê. É que no mesmo caminho que percorremos enquanto país e nação, rumo à democracia plena, uma das datas a assinalar é o dia 12 de dezembro de 1976, dia em que se realizaram as primeiras eleições autárquicas que deram vida aos primeiros órgãos do poder local. Ao longo destes 49 anos, os municípios foram ocupando um espaço cada vez maior e mais relevante na vida dos portugueses. Hoje, fruto da descentralização de competências, o municipalismo é, para o bem e para o mal, mais robusto e presente que nunca. Os municípios têm, por isso, o dever de substituir o Estado Central quando este falha na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O direito à saúde, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde, foi altamente prejudicado pela postura ideológica socialista dos últimos anos de governação. O direito ao trabalho, sobretudo o direito ao trabalho condigno na sua terra e no seu país, é hoje uma miragem para a maioria da população mais jovem. O direito ao ambiente estabelece que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender é argumento para muitos discursos e medidas, mas tarda em verdadeiramente ser uma prioridade. E sobre o direito à habitação, os dados da OCDE revelam que Portugal tem o pior índice de acessibilidade habitacional entre os países desta organização. Significa isto que o custo das casas é muito elevado quando comparado com os rendimentos da população. E Montemor é exemplo disso. Vejam-se os indicadores que nos dizem que o nosso concelho tem um preço médio por metro quadrado superior ao da capital distrito Évora. Somos, em suma, um país pobre com custos de ricos. E Montemor, na linha do que sempre tem sido ao longo da sua história, caminha lado a lado com Portugal. Face a este cenário, é imperativo que o município tome medidas para fortalecer os direitos que a democracia nos deu. Nesse sentido, o município pode e deve, na área da saúde, criar um cheque-farmácia que visa apoiar residentes em situação de carência económica, de forma a garantir que ninguém deixe de ter acesso à medicação, complementando assim o complemento solidário para idosos a 100%, medida levada a cabo pelo atual Governo. Na economia, é fundamental investir na requalificação da zona industrial da ADUA, pensar e planear a Zona Industrial 2 e investir na expansão da Startup Montemor para dentro da cidade. No trabalho e na educação, continuar a apostar no empreendedorismo e na literacia financeira da população, sobretudo a população mais jovem, dando mais competências a todos para que possam tornar os seus sonhos realidade. No ambiente, reabilitar o rio Almaçor para termos de novo um rio cristalino, para que nos reconectemos com a natureza e para devolver aos montemorenses o seu património natural. Na habitação, em paralelo com a requalificação do património habitacional da autarquia, que temos levado a cabo nos últimos 4 anos, o município deve lançar um novo bairro no terreno municipal contíguo às piscinas cobertas e investir na reabilitação do centro histórico da cidade. Senhor Presidente, caros membros desta Assembleia Municipal, há muito por fazer. Há ainda muito caminho por desbravar, pelo país e por Montemor. Mas há algo que estamos certos. Não existiria municipalismo se não fosse a democracia. Não existiriam representantes democráticos se não houvessem eleições. Ao depositar o voto na urna, escolhemos quem queremos que nos governe. Julgamos programas políticos, ambições futuras e projetos presentes. No próximo dia 18 de maio, ou nas próximas eleições autárquicas, iremos de novo agradecer ao tal dia inicial inteiro e limpo e a quem nunca desistiu de lutar por uma democracia plena em que todos podemos decidir sobre o nosso destino. Nunca nos esqueçamos. Há 51 anos, uma geração decidiu chamar a si um destino que lhe fugia. Hoje, em Montemor Novo, estamos plenamente conscientes que somos nós, montemorenses,
os responsáveis pelo nosso futuro. Tenhamos sempre isso presente. A vida da nossa comunidade depende de instituições democráticas como esta Assembleia Municipal. O principal opositor de quem instrumentaliza o poder para salvaguardar o seu poder são as instituições eleitas. A fiscalização democrática, as escolhas e as ações das pessoas. A nossa livre opinião reside na liberdade de expressão, em dizer o que queremos e sermos o que quisermos. É por isso que celebramos Abril, porque nos abriu a porta à liberdade de fazer. E nesta semana em que perdemos e lembramos o Papa Francisco, é importante reservar e guardar no coração o seu exemplo, o exemplo de fazer. E é por isso que é preciso fazer mais, fazer melhor e fazer pelas nossas mãos. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Montemor Novo, viva Portugal! Muito obrigada. Chamo agora o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, para usar da palavra, por favor. Sr. Presidente, permita-me só quebrar aqui um bocadinho o protocolo, antes de iniciar a minha intervenção, só para saudar a Oficina do Canto, na pessoa do professor António Xavier, e pela sua atuação aqui, antes desta sessão solene iniciar-se, e em boa hora o professor aceitou o desafio de continuar esta Oficina do Canto, que juntamente com a Oficina do Teatro e do Imaginário e a Escola Municipal de Balé, projetos de legado cultural do 25 de Abril. Também deixar uma saudação aos trabalhadores da autarquia e das juntas de freguesia que permitiram que tudo isto acontecesse, bem como todas as comemorações que este dia diz respeito. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, demais eleitos do Poder Local Democrático aqui representados, Excelentíssimos representantes das instituições religiosas, militares e civis aqui presentes, caras e caros munícipes presentes e que nos acompanham pelas redes sociais, montemorenses. As nossas mais cordiais saudações a todos que, trazendo Abril no coração, estão a celebrá-lo e dispostos a lutar para que se concretize o seu projeto de realização de uma sociedade mais justa, mais solidária e livre. Neste momento que comemoramos a Revolução de Abril, esse acontecimento maior da nossa história contemporânea e um dos momentos mais altos da nossa secular vida coletiva, o nosso pensamento dirige-se em muitas direções. Ele vai ao encontro daqueles que ousaram tomar a iniciativa militar, o MFA, e por isso os saudamos e não os esquecemos. Vai ao encontro das sucessivas gerações que, com a sua luta, a sua coragem, generosidade e sacrifício, alguns da própria vida, foram construindo durante 48 anos, debaixo da mais feroz repressão, prisões e violência, um longo e doloroso caminho que nos havia de conduzir ao abril de revolução libertadora, pondo fim ao regime fascista. E Montemor Novo forneceu muitos opositores às prisões políticas de Caxias, do Aljube, de Peniche, porque tiveram coragem de dizer não ao regime fascista instituído antes do 25 de Abril. Montemor Novo levantou-se do chão, voltará a levantar-se para ser terra de Abril. Vai ao encontro dos que transformaram aquele corajoso ato militar inicial em revolução, com a sua ação criadora e transformadora, os trabalhadores e o povo de Portugal. Essa geração de homens, mulheres e jovens que, unindo esforços na frutuosa aliança de povo MFA, garantiram a democratização da sociedade portuguesa e importantes e inovidáveis conquistas, que produziram profundas transformações económicas, sociais, políticas e civilizacionais. Transformações que moldaram e deram forma à democracia portuguesa,
que a Constituição da República consagrou como projeto de realização da nossa vida coletiva. Uma democracia não apenas política, com as inerentes liberdades, o pluralismo, eleições e a participação direta do povo, mas também com dimensão económica, social e cultural. Uma democracia que se quis ampla e densa em direitos, liberdades e garantias, mas que a ação dos governos que têm estado do lado dos grandes interesses económicos têm condicionado. Temos hoje uma ação antissocial e antilaboral que, promovendo a precarização das relações do trabalho, promoveu uma política de contenção e regressão do valor real dos salários e reformas, e no plano das funções sociais do Estado, a degradação dos serviços que as haviam de assegurar, bem patente nos graves problemas que enfrenta o nosso Serviço Nacional de Saúde. Um processo anti-abril que só não foi mais longe na sua ação destruidora, graças à prolongada e combativa luta dos trabalhadores e das populações. E, por isso, o nosso pensamento vai, neste momento de celebração, também para aqueles que, com a sua ação, nestas últimas décadas, nunca desistiram de defender Abril e as suas conquistas. Vai para aqueles que hoje continuam esse combate por uma vida melhor, inspirados nos nobres ideais de Abril. E esse é o grande desafio que temos em mãos. Um desafio exigente, num tempo em que se avolumam crescentes perigos de degradação da democracia pela ação das forças de direita e o seu projeto levar mais longe o processo contra-revolucionário da Revolução e anulação de Abril. Mas também daqueles que, não negando Abril em palavras, tomam partido e optam por uma política ao serviço dos poderosos, em prejuízo das condições de vida dos trabalhadores e do povo, aproveitando qualquer ocasião para desvalorizar esta data, como está a ser bem evidente nestes últimos dias. Por isso, este é um tempo de luta. Luta nas empresas e nos locais de trabalho pelo aumento dos salários e dos direitos laborais. Apoiar a luta das micro e pequenas empresas, essenciais ao tecido económico nacional, que enfrentam diariamente desafios como a elevada carga fiscal, a burocracia excessiva e a escassez de incentivos. Luta pelo aumento das pensões. Luta pelo direito à saúde, à habitação, pelo direito das crianças e dos pais por melhores condições de vida para todos. Luta pela reposição das freguesias. E que grande esta luta tem sido. Em Montemoro Novo, conseguimos a reposição das freguesias de Cortiçadas de Lavre, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. E é, por iniciativa da CDU e seu acordo de todas as forças políticas com representação neste Conselho. É a CDU a força decisiva na reposição das freguesias liquidadas pela coligação PSD-CDS. Foi esta coligação que, com o apoio do Partido Socialista, assinou um memorando com a Troika que decidiu liquidar mais de 1000 freguesias, incluindo 5 freguesias do nosso Conselho. Sabemos que há quem tenha o discurso do para que é que isso serve, ou vamos até gastar mais dinheiro do que se gastava antes. Não vamos. A real proximidade com a população é dada pelas freguesias. São os eleitos das freguesias que estão mais próximos das populações, que os ouvem e que podem ter uma intervenção mais direta. Portugal tem essa característica única no poder local autárquico. A participação das pessoas na vida política é ampla devido às freguesias. É uma característica fundamental da participação cívica que vem do 25 de Abril. Dar cumprimento à regionalização, inscrita na Constituição da República Portuguesa, é o passo seguinte. Não é com pseudo-eleições e nomeações para as CCDRs. Não é através da maquilhagem da transferência de competências para as autarquias. Não é através da transformação das autarquias em prestações de serviços do Estado que este passo se dá, pois está bem evidente o caos administrativo e financeiro desta decisão do Partido Socialista com o acordo do PSD. É através de uma regionalização efetiva, com planos regionais e orçamentos concretos, que vamos conseguir resolver os problemas dos territórios. É urgente avançar com este processo. Hoje também comemoramos os 50 anos das primeiras eleições livres, as eleições mais participadas de sempre, onde milhões de portugueses e portuguesas puderam votar livremente. O direito ao voto é uma das muitas conquistas de Abril que temos de valorizar e promover junto dos mais novos. O voto é mais do que um direito, é uma responsabilidade coletiva. Representa uma voz ativa na construção de uma sociedade mais justa e mais humana. E é com essa perspectiva que devemos sempre valorizar e exercer o nosso direito de votar. Votar é um gesto de esperança,
uma possibilidade de construir um futuro onde a solidariedade e a equidade sejam as bases da nossa convivência social. Vamos todos usar esse direito já no próximo dia 18 de maio. Nada do que se conseguiu foi dado. Foi tudo conquistado através da luta. Assim foi ontem, assim é hoje e assim lutaremos para que seja amanhã. Comemoramos Abril pelo que Abril significou e significa no presente, mas também pelo que significará como projeto para o futuro de Montemor Novo, para o futuro de Portugal. Bem sabemos que Abril não está completamente cumprido. Muito falta fazer e ao longo destes 51 anos em que o governo foi assumido pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, os retrocessos nos direitos têm-se vindo a acentuar na educação, na saúde, na habitação, nos transportes, nos combustíveis, na água, no gás, no nosso dia-a-dia. A solução tem de passar por uma maior valorização dos salários e das reformas, tornando possível viverem todos com dignidade. Este é o primeiro 25 de Abril sem Celeste cair, a mulher que fez do cravo vermelho o símbolo mais bonito do dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. Nunca é demais relembrar que é a Celeste que devemos este símbolo e que após 51 anos, apesar de várias tentativas de deturpação, continua o cravo vermelho a ser o símbolo da liberdade e da revolução. Viva Montemor Novo, viva o poder local democrático, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigada, Presidente. Peço-lhe agora... ainda peço desculpa que estava a passar já para o Presidente. Pois bem, muito bem, porque é preciso que todos falem. Partido Socialista, agora... Já passou para ti. Muito boa tarde a todos, antes de mais. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, senhores eleitos na Assembleia Municipal, senhores Presidentes de Junta de Freguesia, senhoras e senhores eleitos na Assembleia de Freguesias, demais autarcas aqui presentes, autoridades civis e militares, ilustres convidados, caros montemorenses. Hoje, ao celebrarmos os 51 anos do 25 de Abril, celebramos mais do que uma data. Celebramos um marco de transformação, um grito coletivo por liberdade, dignidade e justiça. Celebramos a coragem dos que lutaram para que hoje pudéssemos falar, votar e construir o nosso e melhor futuro. Abril trouxe-nos o mais básico e, simultaneamente, o mais precioso dos direitos. O direito à democracia, o direito ao voto de todos os cidadãos maiores de 18 anos, sem distinções de sexo, de classe, de origem ou de qualquer outro tipo. Este é o pilar da vida em democracia e é a responsabilidade de todos nós defendê-la e torná-lo cada vez mais pleno. Como militante do Partido Socialista, não posso deixar de sublinhar que o PS tem estado, desde sempre, na linha da frente na defesa dos valores de Abril. Em Montemor, esse compromisso não é apenas palavra dita, é a ação concreta, é investimento, é trabalho diário, é política com rosto humano. Temos vindo a reforçar o investimento na educação, certos de que apenas uma escola pública de qualidade, inclusiva e universal, pode garantir de forma eficaz não só a igualdade de oportunidades, mas também a equidade no acesso ao conhecimento e no desenvolvimento integral de cada criança e jovem, independentemente da sua origem social ou condição económica. Priorizamos a habitação, com a plena consciência de que não pode haver liberdade nem justiça social enquanto persistirem situações de precariedade habitacional. Ter um lar digno é condição essencial para o exercício pleno da cidadania.
Apostamos na mobilidade, promovendo a melhoria dos acessos, dos transportes e das infraestruturas, porque reconhecemos que a liberdade se expressa também na capacidade de circular, de participar na vida em comunidade e viver com autonomia. Valorizamos profundamente a ação social, prestando apoio às famílias, às crianças, aos idosos e a todos os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, pois estamos certos de que não há liberdade possível enquanto persistir em contextos de exclusão. E fazemos tudo isto com responsabilidade, com proximidade e com o olhar atento às necessidades reais das pessoas. Esta atenção tem-se refletido também no investimento que a Câmara Municipal tem vindo a realizar na área da saúde, nomeadamente através da melhoria progressiva das condições dos postos médicos das freguesias, garantindo a sua importância, a funcionalidade e a proximidade junto às populações. Porque não há liberdade sem acesso aos cuidados de saúde, sobretudo nos territórios do interior. Garantir que cada cidadão é atendido com dignidade, independentemente do lugar onde vive, é também concretizar Abril. E mais do que isso, fazemos tudo com todos. O Partido Socialista, em Montemor, trabalha de forma aberta, inclusiva, com diálogo e cooperação, independentemente da cor política. Porque só com união, respeito e espírito democrático se constroem soluções duradouras para os desafios do presente e do futuro. Trabalhar com todos é também reconhecer que a democracia se constrói em comunidade, com base em valores que são tão essenciais como a liberdade, a partilha, a solidariedade e o cuidado pelo outro. Abril também é isto. É sabermos que ninguém se realiza verdadeiramente se o outro continuar a viver sem dignidade. É termos políticas que olham para os que mais precisam, não com caridade, mas com justiça social. Abril ensinou-nos que a liberdade só se realiza plenamente com inclusão. A democracia que queremos construir afirma-se na pluralidade e na presença de todos, como alguém com autoridade moral no mundo atual recentemente recordou, é na repetição firme e clara de uma palavra simples. Todos, todos, todos. Que se encontra o verdadeiro sentido da convivência democrática. Esse é também o princípio que nos orienta. Não deixamos ninguém para trás. Não aceitamos que uns tenham mais direitos que outros. Todos contam, todos fazem falta. Mas, para que Abril continue vivo, é essencial que saibamos também o que ameaça a democracia nos dias de hoje. Vivemos tempos difíceis, tempos em que os discursos de ódio, demagogia fácil e propaganda tóxica procuram manipular o sentimento das pessoas, em que notícias falsas se espalham nas redes sociais, onde a mentira se tenta impor como facto alternativo. A chamada pós-verdade mina a confiança dos cidadãos, semeia dúvidas, enfraquece as instituições democráticas. Aos mais jovens, que hoje cresceram já em plena democracia, importa lembrar que nem sempre tivemos os direitos e liberdades que agora desfrutamos. Houve um tempo em que não se podia escolher livremente quem governava, em que a educação era um privilégio de poucos e o acesso à saúde era uma incerteza para muitos. Um tempo em que a desigualdade entre homens e mulheres era aceito como norma, em que a corrupção se escondia sob o silêncio imposto, em que a liberdade de pensamento era motivo de perseguição. É essencial que conheçam esta realidade, não como um passado distante, mas como memória viva, para que saibam sempre reconhecer o valor da liberdade e o quanto custou conquistá-la. E perante isto, não podemos deixar de alertar para uma perigosa tendência, a dos saudosistas do Estado Novo, que por ignorância e por conveniência tentam branquear uma ditadura que prendeu, censurou, perseguiu, empobreceu e calou o povo durante quase meio século. Quem hoje relativiza ou romantiza esse regime mostra não conhecer ou não querer reconhecer a violência com que se negavam os direitos mais básicos, desde a liberdade de expressão até a educação para todos. Não permitiremos que a memória seja reescrita. Não toleramos que se finja que tudo era ordem e tranquilidade, quando na verdade era silêncio e medo.
Não podemos ser ingênuos, nem permissivos. Temos o dever de combater diariamente estas formas de desinformação, de violência verbal e de populismo. Combater com clareza, com coragem, com verdade e com ação. Celebrar Abril hoje é também isto: defender a liberdade de pensamento, mas recusar a manipulação e a intolerância. É promover o debate, mas rejeitar o insulto. É respeitar as diferenças, mas não aceder a extremismos. Montemor é exemplo vivo dessa construção democrática e é com orgulho que, enquanto socialista, vejo no trabalho feito pela nossa autarquia a expressão clara dos ideais de Abril: liberdade, democracia e dignidade humana. Que o espírito de Abril nos continue a inspirar, que a força da democracia nos continue a contagiar, que a partilha, a solidariedade, a inclusão continuem a ser palavras lembradas diariamente. E que, acima de tudo, tenhamos sempre a lucidez e a humildade de agradecer aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos amigos, aos soldados e aos capitães de Abril, que há 51 anos tornaram possível esta era de liberdade, de direitos e esperança. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o 25 de Abril, viva Montemor, viva Portugal! Muito obrigada. Agora sim, Presidente. Muito boa tarde. O ambiente hoje à tarde está muito sério. E só para quebrar um bocadinho, vou só dizer que uso gravata vermelha hoje, mas é só hoje, está bem? Espero usar a verde durante os próximos tempos. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal, senhoras e senhores eleitos da Assembleia Municipal, caras e caros presidentes de juntas de freguesia, caras e caros autarcas, caros representantes das instituições aqui presentes, caras e caros montemorenses, caros amigos em todos os vossos graus e qualidades, quero agradecer a vossa presença aqui hoje nesta cerimónia solene da comemoração do 25 de Abril de 1974, dos 51 anos do 25 de Abril de 1974. É novamente com enorme honra e sentido democrático que comemoramos o 25 de Abril em Montemor Novo. E mais uma vez participamos aqui hoje numa cerimónia de liberdade democrática, liberdade de pensamento e liberdade de expressão só possível com o novo Executivo em funções desde outubro de 2021. Volto a referir, e com veemência, o 25 de Abril não tem donos. Muitos lutaram e morreram por ele na ditadura. Os militares o concretizaram em 1974 e todos nós, temos a obrigação de o fazer cumprir em todos os dias da nossa vida. E é em momentos como hoje que se fortalece a democracia. A democracia começa nos partidos e nos momentos de escolha do povo, como serão as próximas eleições legislativas e autárquicas deste ano. Exerçamos todos o direito de voto, para o qual muitos lutaram e perderam a vida. Votemos todos, independentemente do partido que julguemos ser o melhor para governar o país e para governar os destinos do nosso concelho. Demos um sinal forte de que a democracia é ainda o sistema que melhor defende a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o humanismo e o respeito do ser humano. O Executivo, à frente dos destinos desta autarquia desde outubro de 2021, com pelouros, tem favorecido a inclusão, a união e a solidariedade. Apesar do acordo com a direita local, o Executivo Municipal é naturalmente dominado por uma política de esquerda, responsável, moderna, reformista e progressista. O socialismo democrático da maioria, assente no valor da liberdade, da igualdade e da solidariedade, é, para nós, os três vereadores do PS, uma exigência moral que nos orientou no passado enquanto oposição e que tem obrigatoriamente de orientar a nossa ação no presente e no futuro.
a igualdade de oportunidades na educação, na saúde, na ação social, deverão continuar a ser e serão os nossos maiores desígnios, porque são fatores que promovem a justiça social e, mais importante do que isso, são garantias da dignidade da pessoa humana. As alterações climáticas, a sua mitigação, a adaptação às mesmas têm sido uma prioridade das nossas ações. Esta é a causa dos nossos tempos. É o futuro da humanidade que tem em causa e, como tal, vai muito além da solidariedade devida às próximas gerações. Nos dias que correm, é cada vez mais importante governar com o foco no cidadão, com proximidade e combater as desigualdades económicas e sociais que alimentam os populismos. E quanto me apetecia agora aqui criticar o discurso do eleito do PSD. Quanto me apetecia aqui. É sinal que não governa connosco, é sinal que não está connosco, é sinal que também não houve o vereador da direita que governa connosco. Porque se ouvisse o seu discurso não era em zag, era em zig. É preciso consolidar a nossa democracia, aproximar os cidadãos da política, da sua nobreza, da sua importância para a vida de todos nós. É preciso trazer os jovens para a política, para que nos picassem, para que nos tragam energia e uma nova forma de ver o mundo, umas vezes mais tecnológica, umas vezes mais simples e outras vezes mais complicada. A juventude é o futuro e tem que ser o garante de um mundo melhor. Tenho o sonho que os jovens que hoje comemoraram o Abril na Estafeta da Liberdade, e foram cerca de 400, e estou a falar de jovens até à Vitória, que tem 69 anos, tenho o sonho que eles, e muitos como eles, que se consigam fixar em Montemoro Novo. Muitos deles estão a regressar, e que sejam eles os próximos decisores económicos, políticos do nosso concelho. Que sejam os jovens a decidir esse futuro. Que Montemoro não perca mais população e que consiga atrair muito mais e que venham para bem. Democratas e progressistas, relembremos com orgulho o nosso compromisso contínuo com os valores da Revolução dos Cravos, por uma sociedade mais justa, mais solidária e mais inclusiva. Ao refletir hoje sobre o nosso passado coletivo, inspiremos-nos para construir um futuro melhor. Que o espírito do 25 de Abril permaneça vivo em todos nós e sem retrocessos. Viva o 25 de Abril, viva Montemoro, viva Portugal! Termino eu e começo por vos dizer que o mundo está estranho, está difícil de entender e é por isso que cada um destes momentos em que comemoramos Abril é cada vez mais importante. É um compromisso renovado com a liberdade, com a justiça e com a dignidade. São 51 anos de caminho que começou muito antes. Começou na coragem de muitos homens e mulheres de dizerem não, de resistirem no silêncio, na clandestinidade e pagando muitas vezes com o exílio, com a prisão e com a vida. A revolução que hoje assinalamos com cravos custou a vida a muitos. E em sua memória, em memória desses tempos, cabe a cada um de nós passar às gerações que se seguiram e seguirão a história, a lembrança do que era viver em ditadura, do que era viver privado de direitos. Para que possamos, em cada momento, todos os dias, defender juntos a liberdade e para que nunca mais tenhamos que lutar por ela. Mas tão importante quanto a vida e a dedicação de todos os que lutaram pela liberdade é o caminho feito nestes 51 anos. Um caminho de conquistas lentas, feitas passo a passo. As mulheres, por exemplo, que digam o quão lento e difícil este caminho tem sido e quantas vezes, mesmo em tempos muito, muito recentes, eles nos têm sido tentativas e temos sentido tentativas de andar passos atrás. São conquistas que exigem persistência e resiliência
e que, já percebemos todos e todas, não nos podemos distrair desta missão, não podemos olhar para o lado. A democracia e a liberdade não são direitos adquiridos, são também feitas de deveres cívicos e nos próximos meses, em menos de um ano, teremos mais 3 oportunidades de mostrar no exercício de votar o quanto é que elas nos são caras. Caros concidadãos, vivemos tempos de desinteresse pela política, pelos políticos, tempos de desinformação, tempos de redes sociais cheias de ódio, tempos de ameaças ao Estado Social, tempos de injustiças e desacreditação. É preciso que Abril nos lembre que, com todos os defeitos que lhe possamos encontrar, com todos os erros cometidos, mas também virtudes e benfeitorias, não existe nenhuma forma mais justa de viver do que em democracia. Não existe nenhuma forma mais justa de viver do que ter liberdade de falar e manifestar e escolher quem nos governa, do que viver numa sociedade em que todos contribuem e todos sabem o verdadeiro significado de bem comum. Uma sociedade onde todos têm espaço para falar e espaço para concordar e para discordar, para propor melhor fazer. Há 4 anos, na minha primeira intervenção numa sessão solene do 25 de Abril, enquanto Presidente desta Assembleia Municipal, e numa alusão ao poema que a Sofia de Melo Braina fez para o 25 de Abril, comecei a sessão dizendo isso mesmo, que aquela era a sessão solene ao 25 de Abril que eu esperava. A sessão solene onde finalmente todos teriam espaço para se manifestarem, para dizer de sua opinião. E assim têm sido todas as que se seguiram. E assim foi mais uma vez hoje. Muitíssimo obrigada por isso. Estes momentos são agora um exercício que enaltece a forma de estar em sociedade e onde todos, mesmo todos, se sentem representados. Não há de facto melhor forma de governar e de ser governado do que em democracia e em liberdade. E é por isso que é tão importante celebrar o 25 de Abril. Para que em cada dever cívico saibamos para onde queremos ir e onde definitivamente não queremos voltar. Participar é um direito, é um dever, é também uma manifestação pessoal de cada um de nós em honra da memória de todo o caminho percorrido até aqui. E que seja Abril sempre. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva sempre Montemor. Obrigada.